Ok, seguindo aqui então com o nosso curso de 21 dias para você aprender o básico. Não esqueça de acompanhar a última aula, deixei o link no card aqui em cima. Hoje vamos aprender palavras sobre tempo. Como assim palavras sobre tempo? Palavrinhas como hoje, todos os dias, ontem, amanhã, coisas desse tipo. E a gente vai juntar essas palavras com conceitos que a gente aprendeu anteriormente. Então vamos juntar lá com perguntas básicas, por exemplo, com afirmações, vamos começar a usar as partículas. Então você vai vendo que a cada aula a gente sobe um degrauzinho, vai deixando as frases mais completas. Uma aula é complementar a outra, então é muito importante que você acompanhe as aulas que foram lançadas anteriormente também. Vamos dar uma olhada então. Primeira frase que eu trouxe aqui para você. 今日は私の誕生日です。今日は私の誕生日です。今日 significa hoje. Lembram da partícula wa? Falando sobre hoje, o que tem? Watashi no tanjoubi desu. Watashi, talvez você lembre já que significa eu. E tanjoubi, aniversário. Partícula no, quem lembra dela? Tivemos aula já da partícula no. Ela liga uma coisa com a outra. Então eu estou ligando aniversário com eu. Qual que é o significado? Meu aniversário. Watashi no tanjoubi. E finalizando com desu, afirmando alguma coisa. Então olha que legal. Aqui a gente teve partícula, ligamos uma coisa com a outra. Tivemos aqui partícula wa, partícula no. Finalizamos com desu. E mais uma informação nova, que é essa palavra kyo. Então, o que eu acabei de comentar com vocês, a gente vai juntando aí as coisas e vai completando cada vez mais as frases. Talvez você tenha pensado aí, agora que as frases estão ficando um pouco maiores, talvez você tenha pensado, meu Deus, mas fica tudo junto assim? Como que eu vou saber quando que começa, quando que termina uma palavra? Olha só, uma coisa que vai te ajudar nisso é você usar os kanjis, por exemplo. Então, aos poucos, a gente vai começar a colocar mais frases com kanji aqui nas nossas aulas. Mas se eu escrevesse essa frase aqui usando kanji, ó. Kyou wa watashi no tanjoubi desu. Olha como fica tudo mais separadinho, bonitinho. Ó, a gente tem uma palavra e uma partícula. Uma palavra e uma partícula. Uma palavra e o des. Então fica bem mais fácil, bem mais organizado visualmente. Por isso que é legal também essa parte dos kanjis. Você consegue visualizar melhor ali na frase e também aos poucos você vai conhecendo as palavras. Então você vai saber que kyo é uma palavra e não kyoha ou alguma coisa desse tipo. Né? O watashi você vai saber que é uma palavra e não watashi no, por exemplo. Mas é coisa que a gente vai se acostumando aos poucos. Talvez você se assuste no início. Meu Deus, tudo junto assim, que complicado. Mas você vai ver que é tranquilo. Continuando. Watashi wa kinou benkyou shimashita. Watashi wa vai falar alguma coisa sobre watashi, eu. Kinou, kinou significa ontem. E daí aqui a gente tem um verbo no passado. Vamos ter aula sobre verbo também em breve, mas benkyou shimashita, por enquanto dá para você guardar que significa estudei. Tá? Estudei ontem. Kinou benkyou shimashita. Frase completa, eu estudei ontem. Watashi wa kinou benkyou shimashita. Ashita wa kodomo no hi desu. Ashita significa amanhã. Falando sobre amanhã, ashita wa kodomo no hi. Kodomo significa criança e hi é dia. Partícula no, lembra do sentido dela? Eu estou ligando uma coisa com a outra. Então, eu estou ligando dia com criança. Dia das crianças. E no final, o des, falando que é alguma coisa, afirmando algo. Ashita wa kodomo no hi desu. Ashita wa kodomo no hi desu. Amanhã é o dia das crianças. Asatte no tenki wa dou desu ka? Asatte significa depois de amanhã. E tenki é tempo no sentido de clima. Partícula no, mais uma vez, você já deve ter guardado o sentido dela. Estou juntando aqui clima com depois de amanhã. Então, é o clima, o tempo de depois de amanhã. Wa, o que tem em relação a isso? Do desu ka?
tem um desu ka, você já deve ter reconhecido que é uma pergunta. Mas isso daqui dá para você guardar como uma expressão, como uma coisa só. Esse do desu ka pode ser um que tal, ou nesse caso aqui, né, como que vai estar? Como estará o tempo, o clima depois de amanhã? Asatte no tenki wa dou desu ka? Beleza? Ototoi toshokan ni ikimashita. Ototoi significa antes de ontem. Eu posso simplesmente falar o dia, assim, né, como hoje, amanhã, e eu posso colocar uma partícula wa depois, mas não necessariamente. Pode ser usado como nessa frase aqui. Poderia falar também ototoi wa, tudo bem, mas não necessariamente vai aparecer o wa. Ototoi, antes de ontem, tosho, opa, aqui tá toshikan, é toshokan ni ikimashita. Ikimashita significa fui. Lembram da partícula ni? A gente já começou a ver sobre ela também. Ela pode indicar a direção. Então, aqui está indicando para onde que eu fui. Que é Toshokan, biblioteca. Antes de ontem, eu fui na biblioteca. Watashi wa mainichi benkyou shimasu. Watashi wa, falando sobre watashi, eu. Mainichi, mainichi significa todos os dias. Benkyou shimasu. Benkyou shimasu é o verbo estudar. Então, eu estudo todos os dias. Watashi wa mainichi benkyou shimasu. Gozen 10時10分です. Gozen significa antes do meio-dia. É o AM, né? AM. E gogo, depois do meio-dia. Então, se eu estou falando das 10 horas gozen, eu estou falando 10 da manhã. Gozen 10時, 10 horas, e 10分, 10 minutos. Então, 10 horas e 10 minutos. E estou afirmando com des. Então, perguntaram para você, que horas são? Ou que horas que vai ser a aula? Gozen 10時10分です. Vai ser às 10 e 10 da manhã. E gogo, depois do meio-dia. Se eu falo gogo 6時, 6時significa 6 horas, mas aqui estou especificando que é 6 horas da noite, né? 6 horas depois do meio-dia. E para a gente finalizar, temos aqui 3 cenas, trouxe 3 aplicações de algumas dessas palavras aqui. Vamos dar uma olhada então em aplicações reais. Aqui é a segunda frase que a gente vai analisar. Primeiro ele fala, né? Channel登録してください. Se inscreva no canal, por favor. E daí aqui ele usou uma dessas palavras relacionadas ao tempo que a gente está analisando. Ele falou, Hai, mata ashita. Ashita significa amanhã. Se eu falo mata ashita, estou falando até amanhã. Né? Hai, ok, mata ashita. Ok, até amanhã. Arigatou gozaimashita. Obrigado. Certo? Segundo exemplo. Aqui ele usou uma palavra que a gente já viu hoje também. No começo ele fala kyou. Kyou. Lembram de kyou? Significa hoje. Kyou. Minasan ni, para vocês, para todos. Ele está lhe dando uma palestra. Otsutae shitai. Otsutae shitai significa que quer transmitir. No caso, ele quer passar uma message. Otsutae shitai message. A mensagem que eu quero passar. A mensagem que eu quero transmitir. Wa, em relação a essa mensagem que eu quero transmitir. Hitotsu dake. Hitotsu significa um, no sentido de uma coisa. Dake, apenas. Então, é apenas uma. Olha o desse no final afirmando. Hoje, o que eu quero transmitir para vocês, a mensagem que eu quero passar para vocês é uma só. Foi isso que ele falou aqui. Vamos ouvir mais uma vez? O mais importante aqui é o kyou, tá? Eu sei que a frase é um pouco mais difícil do que as que a gente está vendo até agora, mas só para vocês verem a aplicação do kyou em um contexto aí real. Beleza? E mais uma cena. E o que eu vi aqui nessa cena que ninguém viu, né? Aliás,
Quem tá acostumado a editar vídeos, coisa do gênero, deve ter visto, porque o corte aqui ficou muito esquisito, né? Repare, ela tá conversando aqui com o cara e ele tá com a mão na boca. E daí vira o ângulo pra cara dele. Cadê a mão? Abaixou do Neida, né? Só num corte da câmera, assim, ó, num milésimo de segundo, sumiu a mão. 実は昨日両親と喧嘩しちゃって。どうしたの？ Dosta no, ele falou, o que houve? Eu que pergunto, né? Dosta no, o que houve? Cadê sua mão, meu irmão? Inclusive, isso daqui, sempre que eu faço aula com Tokusatsu, dentro do curso, o pessoal aí, aluno do curso que está assistindo essa aula, eu sempre encontro esses erros aqui, eu comento lá nas aulas ao vivo, né? Para quem quer conhecer depois o curso, toda semana tem aula ao vivo analisando alguma coisa, ou cena de anime, ou Tokusatsu, ou dorama, ou filme. Eu vou deixar aqui fixado no comentário e tá na descrição do vídeo também, depois quem quiser conhecer o nosso curso completo. Mas, chega de análise de cenas e vamos escutar aqui o que tem pra gente aprender com isso de palavras relacionadas ao tempo nessa frase. Ignorem o erro agora, né? Vocês não vão conseguir ignorar, mas prestem atenção na frase. 実は昨日両親と喧嘩しちゃって。どうしたの？ Vamos lá. Ela falou, 実は昨日両親と喧嘩しちゃって. Esse 実は é tipo um na verdade, né? Para falar a verdade, kino significa ontem. Então, na verdade, para falar a verdade, ontem, ryoshin significa pais, meus pais. Ryoshin to, com os meus pais, kenka shichatte. Esse kenka shichatte dá para você pensar como um acabei brigando, né? Acabei tendo uma briga com os meus pais. E daí ele fala doshita no, que dá pra você guardar como uma expressão também, né? O que houve? O que aconteceu? Doshita no? É bem comum nesses contextos assim, né? Da linguagem falada. Doshita no? O que houve? O que aconteceu? Beleza, galera? Então, por enquanto é isso. Não esqueça aqui do aviso que eu tô dando sempre. Deixa um like aí pra fortalecer. Estou dando essas aulas gratuitamente, preparando aí o conteúdo pra vocês. Então, deixa um like aí pro tio e deixa um comentário também o que você tá achando das aulas, se tá te ajudando. E quando você terminar também volta e comenta. Não esqueça aí de ajudar com a gente no engajamento para entregar para mais pessoas esse curso grátis. E nos vemos amanhã na próxima aula. Falou!